Voltamos com mais um bloco do programa Resposta Certa. Convidamos agora o professor Cristiano Souza para comentar as provas de Direito Empresarial, Direito Internacional Público e Seguridade Social. Pessoal, vamos fazer então agora algumas considerações sobre a prova de Direito Empresarial da Banca CESP para a prova AGU, tá? A primeira olhada assim da prova, a prova ela veio num caráter misto. Primeira consideração, ela não foi difícil numa parte, exigia muita atenção dos nossos alunos, mas numa segunda parte, aí diga-se de passagem, algumas questõezinhas bem difíceis. Mas vamos trazer aqui um gabarito preliminar dessas situações. Num primeiro cenário, aí, então, a Banca CESP cobra algumas coisas relativas ao empresário, estabelecimento empresarial, nome empresarial e registro em empresas. Tá? E ela começa mais ou menos assim. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, é inadmissível o exercício da atividade empresarial sem a devida inscrição da sociedade empresária na junta comercial. Muito cuidado com isso. Uma das obrigações pelo artigo 967 do Código Civil é de que o empresário realize o registro antes de começar a sua atividade. Mas é uma das obrigações do empresário, que ele tem 3 obrigações essenciais. Agora, se ele não realizar o registro, ele sofre uma consequência. Ele até desenvolve uma atividade empresária para todos os fins, embora essa atividade seja irregular. E a característica dessa atividade irregular é que ele responde de forma ilimitada com seus bens pessoais e não de forma solidária com os demais sócios, tá? No sentido assim, vamos fazer a correção, no sentido de limitação na escala vertical. Então, a questão está errada, porque ele fala assim, inadmissível o exercício da atividade empresarial. É possível o exercício da atividade empresarial, no entanto, haverá consequências para isso. Lembro a vocês que ele começa a questão falando que inadmissível o exercício da atividade empresarial, não falou sem a devida inscrição da sociedade empresária. Quando ele fala em sociedade empresária, nós temos então o conceito de sociedade empresária regular e da sociedade empresária não regular. A sociedade empresária não regular, o termo técnico está errado, né? Sociedade empresária não regular, é a chamada sociedade não personificada. A sociedade não personificada, por sua vez, nós temos duas, sociedade em comum e sociedade em conta e participação, que antes do registro elas respondem aí de forma ilimitada e entre os sócios de forma solidária pelos seus bens pessoais. Portanto, pessoal, por força do artigo 967, a questão está errada, tá? É possível e a consequência é que ela passa a ser uma sociedade irregular. Na segunda proposição, aí sim tem uma pegadinha, tá? E aí seria pegadinha bem maldosa. Ela diz assim: suponha que a pessoa jurídica Alfa Alimentos, LTDA, adquira o estabelecimento empresarial. Daí eu estou lá na regra de estabelecimento, artigo 1142. A estabelecimento empresarial de Beta Indústria Alimentícia, LTDA. Uma empresa compra um estabelecimento empresarial de outra empresa. Nessa situação, o adquirente responderá pelo pagamento de todos os débitos anteriores à transferência. Ponto. Até aí está correto. Vírgula, desde que regularmente contabilizados. Até aqui está correto. Pessoal, o que está entre vírgula, incluindo seus trabalhistas e os tributários, está errado. Os trabalhistas, por força do artigo 10 e 448 da CLT, o adquirente responde perfeitamente de forma, a partir daquele momento, de forma integral pelas dívidas. Mas os tributários, pela regra do artigo 133 do CTN, não é bem assim. Tá? Então, portanto, a empresa que compra um estabelecimento empresarial, ela não assume todas as dívidas tributárias da antiga empresa. Nós não podemos confundir compra de estabelecimento com incorporação da empresa ou fusão da empresa ou cisão da empresa, que são modalidades de reorganização. Tá? Muito cuidado com esses conceitos. Portanto, essa proposição está errada. A outra proposição é uma proposição que aí, né, com todo o respeito, a Banca CESP, essa vai levar um recurso. Porque praticamente isso aqui é uma posição muito dominante no TJ de São Paulo, mas não predomina em todos os tribunais e até no STJ há divergência, tá? Vou explicar para vocês. Considere que a ABC Serviços Gerais Limitada, após ter outorgado procuração ao seu advogado, para a propositura de ação de reparação de danos,
tenha alterado o nome empresarial e que no curso do processo tenha sido necessária a interposição de recurso de agravo de instrumento contra determinada decisão interlocutória. Ponto. Nessa situação, dada a modificação da denominação social da pessoa jurídica, será necessária a apresentação de procuração da empresa com a nova denominação social sob pena do recurso não ser conhecido. Então, olha só o que nós temos de divergência aqui. Primeiro, nome empresarial identifica a sociedade empresária ou empresário. Diga-se de passagem, nome empresarial não pode ser nem vendido, não pode ser alienado. Uma vez que logo no início do processo eu outorgo poderes para vocês, advogados, por exemplo, para que vocês representem a minha sociedade empresária, durante todo o processo você está representando a minha sociedade empresária. Se eu alterar o nome empresarial, significa que eu estou alterando toda a constituição da sociedade empresária. E naturalmente agora vocês estão representando uma outra sociedade empresária. Nome empresarial identifica o empresário. Mudou o nome, muda-se o empresário. Tá? Então, só que nós temos que ter um cuidado, porque o agravo de instrumento, lá nas peças obrigatórias do agravo de instrumento, o STJ, inclusive pelo menos aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul também, ele tem exigido apenas a cópia da procuração original do processo. Não há uma necessidade de uma procuração nova no agravo de instrumento. Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre essa jurisprudência. No TJ de São Paulo, eles estão inadmitindo o agravo de instrumento se não houver nova procuração, já com um novo nome empresarial. Tá? No STJ, pessoal, isso é divergente. Em outros tribunais dos estados, isto não é aceito e, portanto, acredito que essa questão caiba recurso nesse sentido. Tá? Caiba recurso nesse sentido. Se houver essa questão, eu acredito que ela caiba recurso. Uma outra situação que aí fala sobre leasing, e essa questão estava no nosso livro sobre leasing, modalidades de leasing, que é uma matéria um pouquinho chata, arrendamento mercantil, e ela vem e diz assim: na modalidade leasing operacional de arrendamento mercantil, ou melhor dizendo, na modalidade operacional de arrendamento mercantil, as contraprestações e os demais pagamentos previstos no contrato e devidos pela arrendatária são normalmente suficientes para que a arrendatora recupere os custos do benefício arrendado durante o prazo contratual de operação. Pessoal, lá no nosso livro, nós temos dois conceitos: modalidade operacional e modalidade financeiro do arrendamento mercantil. O que eles cobraram aqui foi o conceito de arrendamento mercantil na modalidade financeiro e não na modalidade operacional. Então, o que está errado na proposição é o termo operacional. O certo seria na modalidade financeiro de arrendamento mercantil e o resto está perfeito. Tá? Estava no nosso próprio livro da AGU que nós disponibilizamos para vocês. A segunda proposição, aí sim é uma questão de jurisprudência, ela vem no seguinte sentido: no curso do processo judicial, a eficácia probatória dos livros empresariais contra a sociedade empresária opera-se independentemente deles estarem corretamente escriturados. Perfeita e correta a questão. Contra a sociedade empresária, pouco me importa se eles estão devidamente corretos. A favor da sociedade empresária, eles precisam estar diante das disposições legais, precisam estar de acordo com as disposições legais. Então, essa vem sendo uma questão de jurisprudência aceita nos tribunais, em que muitas vezes a própria sociedade empresária, para ludibriar o fisco, ela não faz a escrituração correta, até omite na parte da escrituração. Agora, essas omissões, até que se prove o contrário, elas também são opostas contra a própria sociedade. E se for a escrituração incorreta, também será oposta pela sociedade, porque a sociedade tem a obrigação de fazer a escrituração correta dos livros contábeis. Então, a proposição está perfeitamente correta. Na seguinte situação, na proposição seguinte, nós temos uma questão sobre responsabilidade dos sócios e administradores. E aí nós temos que ter um mega de um cuidado nessa questão. Primeiro, o administrador da sociedade empresária. Toda vez que eu falo em administrador da sociedade empresária, eu tenho que ter em mente lá no Código Civil a parte da sociedade LTDA, a parte da sociedade anônima, que está numa lei 6404, que é uma outra regra de administração, tá? E as demais tipos societários empresários. Eu não posso falar sobre sociedade simples, na parte que nós temos o conceito de administrador. E ele diz assim, não responde pessoalmente pelas obrigações que contrair em nome da sociedade por atos regulares de gestão, estando, contudo, obrigado pessoalmente e solidariamente
a reparar o dano por ato ilícito, se no âmbito de suas atribuições e poderes agir de forma culposa. Se vocês olharem todos os dispositivos da administração de uma sociedade limitada, vocês não encontram a resposta. Por quê? Porque nas omissões de uma sociedade limitada, nós iremos aplicar as regras de uma sociedade simples, chamada sociedade não empresária. E aí lá no artigo 1016 do Código Civil, que fala sobre a responsabilidade do administrador na sociedade simples, nós então encontramos a resposta correta, o que torna essa assertiva errada. Tá? Nas omissões de uma sociedade LTDA, nós iremos aplicar subsidiariamente a regra de uma sociedade não empresária, chamada sociedade simples. E lá na parte do administrador, então nós encontramos essa resposta, que é o inverso da última parte final, e portanto a alternativa está errada. Na próxima situação, nós temos duas questões sobre títulos de créditos, e aí duas questões mega inteligentes, tá? Para quem já vinha acompanhando as nossas aulas, inclusive no livro também eu fiz uma menção expressa a respeito disso, tá? Teria condições de pelo menos responder uma delas assim, com muita tranquilidade. A segunda tinha que pensar bastante, montar todo um sistema de endosso do título para chegar na resposta. Primeiro, considere que Ana emita a letra de câmbio cuja ordem seja destinada a Bento e cujo beneficiário seja Caio. Nessa situação hipotética, se Bento aceitar parcialmente, olha só, Bento é o quê? É o beneficiário do título, tá? Aceitar parcialmente a letra de câmbio, ocorrerá o vencimento antecipado do título, sendo admissível, então, Caio é o tomador, cobrar a totalidade do crédito contra a sacadora, que seria Ana. Tá perfeito, pessoal. Eu coloco para vocês lá, um dos efeitos que nós temos do aceite parcial na letra de câmbio, que só é permitido no sentido não motivado, porque na letra de câmbio é isso que acontece, é a questão do vencimento antecipado de todo o título. E a segunda consequência é que dá direito ao tomador, ao beneficiário, ao portador do título, de cobrar a totalidade da dívida contra o sacador. O sacador aqui, no caso, foi Ana. Então, uma vez que nós tivemos por parte de Bento aí, a recusa parcial do título, nós temos aqui o evento, o primeiro efeito, o vencimento antecipado de todo o título. E o que dá direito, porque a responsabilidade é subsidiária, é solidária nos títulos de crédito e integral, direito então a Caio cobrar da sacadora a totalidade do título de crédito. Tá? Perfeita essa questão, corretíssima questão, não há o que questionar. A segunda questão, muito cuidado, porque essa sim aí exige um conhecimento muito grande sobre títulos de crédito. O título que for emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente e que for transferido mediante termo assinado pelo proprietário e pelo adquirente, constitui um título à ordem. Primeiro, títulos de crédito à ordem são aqueles títulos de crédito que circulam por endosso. Endosso significa eu ter o título de crédito e quando eu passar para alguém apenas assino atrás do título, sem registrar em nenhum livro chamado livro-termo. O endosso ele é uma regra geral dos títulos de crédito que eles circulam realmente livremente. No entanto, os títulos de crédito que circulam através de assinatura no termo, eles só podem circular, pessoal, com a autorização do proprietário no próprio termo. Isso significa que eu não tenho a circulação livre do título no mercado através do endosso. E se ele não circula por endosso, ele circula por cessão civil. E o nome da circulação por cessão civil é chamado de circulação não à ordem. Tá? Então, o que está errado é a parte final. Constituirá título à ordem. Está errado, é título não à ordem. Tá? Então, essa questão está errada. A questão que fala sobre as ações preferenciais, tá? E aí nós trabalhamos muito isso ao longo de toda a sistemática, inclusive do livro, do curso, é a questão da possibilidade de restrição da emissão das ações preferenciais. Pessoal, cópia literal da Lei 6404. Eu jamais posso emitir mais de 50% em ações preferenciais que tenham restrição de voto, senão jamais terei direito absoluto, na maioria absoluta dos votos. Eu preciso ter mais de 50% de ações ordinárias que têm direito a voto para que eu possa ter o comando de uma sociedade anônima. O que torna então a assertiva correta. O número de ações preferenciais sem direito de voto ou então sujeitos a uma restrição, no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas por uma sociedade anônima. Perfeito e limpo a questão. Na sequência, nós temos que é lícita a aplicação subsidiária, cuidado com essa questão, da disciplina normativa de uma sociedade anônima à sociedade em conta de participação
cuja liquidação é regida pelas normas relacionadas à prestação de contas, de acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil. Absolutamente errado a questão. Primeiro, a sociedade em conta de participação é uma sociedade irregular. Na omissão dessa sociedade regular, nós vamos aplicar as regras de uma sociedade simples, sociedade não empresária, e eu jamais terei como aplicação subsidiária a regra de uma sociedade anônima. O que talvez estaria correta, assertiva, se no lugar da sociedade em conta de participação tivéssemos o termo sociedade em comandita por ações, aí sim poderíamos ter a aplicação subsidiária da Lei 6404. Portanto, essa questão está perfeitamente errada. As duas últimas proposições sobre direito empresarial, uma delas, inclusive, estava nas últimas, se não me engano, acho que na última ou penúltima página do nosso livro da AGU, que falava sobre a ação revocatória, lá do artigo 129 e artigo 130, tá? A ação revocatória, pessoal, é pelo prazo de 3 anos, não de 5. O que torna, então, a questão errada quando ela fala assim: no curso do processo falimentar, é cabível a ação revocatória a ser proposta pelo administrador judicial, pelo sócio cotista, por terceiros interessados ou pelo Ministério Público, no prazo de 5 anos. 5 anos a contar da decretação da falência. Não é 5 anos, são 3 anos, pessoal. Tá? Se não me falha a memória, estava na última página, ou penúltima página do nosso livro preparatório para a AGU, nosso livrão. Tá? E a última questão, então, nós temos que essa questão cabe a um recurso, embora ela esteja prevista no caput do artigo 6º, no caput do artigo 6, e também no parágrafo 4º da Lei 11.101, da Lei de Falência. Ipsis literis, copiaram a redação da lei, mas hoje o STJ já mitigou essa lei, e ela diz assim: de acordo com a legislação falimentar, o deferimento do processamento da recuperação judicial da sociedade empresária suspende o curso de todas as ações e execuções que tramitem contra o devedor. Contudo, aí ponto e vírgula, aqui é a redação do caput, está perfeito. Depois do ponto e vírgula vem assim: contudo, em hipótese nenhuma, a suspensão pode exceder o prazo improrrogável de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação judicial, restabelecendo após o decurso do prazo o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente do pronunciamento judicial. É ipsis literis a redação do parágrafo 4º do artigo 6º. Olhando assim pela interpretação literal, ela está perfeitamente correta, vírgula. O STJ vem admitindo, em alguns casos concretos, que o juiz possa dar mais um prazo de 180 dias, além dos 180 dias previstos em legislação. Portanto, diante da jurisprudência do STJ, essa questão está errada. Diante da letra fria da lei, ela está correta. Vamos aguardar então para ver qual será então a definição do gabarito preliminar da BancaCesp, e essa questão devidamente tem que ser anulada, tá, pessoal? Não importa se o candidato acertou ou errou, vamos fazer justiça para todos. Quem estuda jurisprudência, essa questão está errada. Quem lê somente a letra fria da lei, essa questão está correta. Tá? Ao meu ponto de vista, no meu ponto de vista, respeitando data vênia dos doutores, essa questão cabe um recurso porque ela cabe 2 respostas. Tá bom? Pessoal, essas são as considerações então sobre direito empresarial, prova de direito empresarial do concurso da AGU BancaCesp para vocês. Um grande abraço, boa sorte. Fique conosco. No próximo bloco, o professor Cristiano Souza continuará comentando mais disciplinas.